São simplesmente 11h17 e eu estou vindo gravar vídeo. Vamos continuando aqui, eu vou falar um pouquinho baixinho nesse vídeo, tanto que eu vou botar uma musiquinha um pouquinho mais calminha para episódios que vão ser frenéticos. Mas é isso, obrigado a todo apoio que vocês estão dando aí ao canal, rumo a 1000k, rumo a 1000 inscritos. E vamos lá então para a parte 4 de Onimai, a penúltima. Sem mais delongas, episódios 8, 9 e 10 nesse vídeo. Sim, vão ser 3, vai ser demorado, moto de fundo. O episódio começa com o Mahiru todo feliz porque as férias de inverno chegaram e ele está animado para aproveitar ao máximo, enquanto que a Mihari fala que deixar ele ficar à toa durante as férias será um problema para ele. Então ela começa a planejar uma coisinha. Aí o Mahiru, sem perder tempo, faz um gráfico de como ele pode aproveitar melhor suas férias. E eu não sei nem o que falar desse gráfico, é perfeito. Aí ele começa a jogar, até que chama a Mihari pra jogar um pouco com ele, porque ficar jogando sozinho não está sendo divertido. Ela nega e nesse momento a campanha toca e chega a tropinha Kawaii para participar da festa do pijama que o Mahiru planejou. E agora sabemos o que a Mihari estava aprontando, porque nem o Mahiru acredita que a Mihari fez isso. A Sahi percebe que o Mahiru estava jogando e queria jogar também, mas como o lobo solitário só joga solo, a Mihari tinha comprado o Mario Kart do Paraguai para se divertir ali. Depois de jogar e jantar, a Sahi fala que é a hora da punição do Mahiru, onde ele ia ter que lavar a louça, já que apostou isso no jogo com as amigas. E a Mihari pergunta se jogar com as amigas é mais divertido. Ele não admite isso, mas tá na cara que sim. Aí depois de terminar de lavar, ele pergunta o que elas gostariam de fazer, e a Sahi comenta que queria tomar um banho. O Mahiru pensa em ir por último, até que a louca da Mio fala que seria melhor eles irem pares pro banho, pra água não esfriar. Óbvio que o Mahiru é contra essa ideia, até que a Sahi e Momiji grudam nele querendo tomar banho com ele, com uma falando que pode lavar as costas e outro que falando que pode lavar o cabelo. Aí pra não ter problemas, o Mahiru decide ir primeiro, e chegando lá, simplesmente dessa maneira, eu não tanco o jeito que ele abre a porta nesse episódio. Meu episódio favorito é esse. Ele fala que vai tomar banho com a Mihari e a culpa é dela. Simples assim. Aí enquanto ela tá se lavando, ela fica incomodada com o fato do Mahiru tá ali, olhando pra ela. E ela não curte muito isso. E o mesmo comenta que ela cresceu bastante. Enquanto que ela acha que ele tava falando de outra coisa bem errada, não. Ele disse que só tava relembrando que eles tomavam banho juntos quando era pequeno. E a Mihari fala que ele diminuiu o tamanho. E ele retruca falando, por que será, né? Depois do banho, a Momiji arrasta a Sahi pro banho, por sua vez arrasta a Mio, pra agilizar elas ali logo. E começa uma cena das três no banheiro. A Sahi e a Momiji ficam na banheira, enquanto que a Mio fica fora, e comenta que pelo menos ver o chip favorito dela interagir é um bônus. Eu já falei que ela é doida. Aí temos um flashback de como a Momiji e a Sahi se conheceram e ficaram amigas, onde a Sahi achou que a Momiji era um garoto. E voltando ao presente, a Momiji fala que ambas esfregavam as costas uma da outra, e a Mio pede para elas fazerem ali na frente dela, porque, se você ainda não entendeu, ela adora duas garotas em um copo. Nossa, por que eu falei isso? Aí a Sahi decide lavar as costas da Mio e, sem querer ou querendo, acaba pegando no conteúdo dela, e a Sahi fica chocada com a diferença de tamanho. Eu nem sei o que falar sobre isso. No quarto do Mahiru, vemos ele e a Mihari colocando alguns futons para elas dormirem ali, já que essa é a graça da festa do pijama, e o Mahiru pergunta se isso está certo. Não, com certeza não está. Ela fala que ele é inofensivo. Então quer dizer que ele é passivo? Tá, chega desses comentários. Ela então pergunta se ele quer então dormir com a sua irmãzinha. Nesse momento brota as meninas do banho e a Mihari pergunta se deu tudo certo lá tomando banho as três juntos. A Momiji diz que sim, mas teve um certo incidente. Aí o Mahiru comenta que o pijama da Mio é de gente madura e tal, e ela fala que só prefere ficar observando mesmo. Ele não entendeu nada com isso. Aí depois elas decidem quem dorme aonde, e a Sahi simplesmente dá uma de Rússia e começa uma guerra, só que de travesseiro. E com toda essa barulheira, eu não sei falar essa palavra, a Mihari brota falando para elas fazerem silêncio, e depois do esporro elas decidem conversar, até que a Sahi decide contar uma história de terror de um yokai que aparece quando você tá dormindo e ele vira o seu travesseiro. Cara, isso era fazer de terror. A Momiji tá se mijando toda de medo com isso, mesmo sendo uma história tosca. De madrugada, o Mahiru nota que seu cobertor foi confiscado pela T-Rex Asahi, e não tendo jeito, ele decide dormir no mesmo futon da Momiji, que, de acordo com ele, é sem segundas intenções. Aí quando ele tenta ver como a Momiji se pode dormir com ela, a mesma se assusta achando que era o yokai virador de travesseiro, e como ela tava se segurando para não ter que ir no banheiro, ela acaba fazendo um futon, tipo o Mahiru nos episódios atrás. O Mahiru se desculpa por isso e tal, e fala para ela dormir no futon dele, e ela pergunta onde é que o Mahiru vai dormir, e nesse momento... Novamente ele arregaça uma porta, dessa vez do quarto da Mihari. Ela toda assustada pergunta o porquê, e ele fala pra ela ficar calada e simplesmente dorme com ela. De manhã, ele acaba comentando que tomou suco demais antes de dormir, dando a entender que foi ele que fez no futon e não a Momiji. Ela até fala pro Mahiru não precisar fazer isso, mas ele diz que isso era um segredo dela, atribuindo aquele favor que a Kaede fez lá, qual episódio? 3,
E o app termina com a Sahi toda torta acordando, achando que era o vereador de travesseira. Esse episódio é bem da hora, eu recomendo se vocês verem. Indo pro episódio 9, o episódio começa com o Mahiro enjoado, com a cena de casais fofos na TV no clima de Natal. E ele fala que pelo menos os games fazem companhia pra eles, e a Mihari pede pra não incluí-la nisso. E comenta que já terá que sair para um encontro, e o Mahoro... E o Mahiro fica em choque ao ouvir isso. E depois de passar raiva jogando essa música no Osu, vemos o Mahiro espiando a Mihari para ele saber exatamente o que é esse encontro. E a Momiji brota perguntando por que o Mahiro chamou ela. E ele diz que é um encontro, mas a tonta confunde achando que o Mahiro estava querendo encontro com ela, onde na verdade ele queria saber dessa namoradeira da sua irmã. E bem nesse momento brota Kaede se juntando a Mihari. E o Mahiro percebe que não era encontro porra nenhuma, desculpa o palavrão. E satisfeito com isso decide ir para casa. Mas a Momiji, que gosta do Mahiro, eu não vou dizer em qual sentido, fala para elas seguirem as duas, que vai que o relacionamento delas é mais íntimo do que parece. E o Mahiro pergunta se ela tá virando a Mil. E refletindo um pouco, ele comenta que seria rude da parte dele simplesmente ir embora depois de ter chamado Momiji. Então ele aceita. E vemos então umas cenas do casal Momihiro, eu tô dando uma de Mil-chan aqui, né? Seguindo a dupla Kaihari, tá, melhor parar. Numa loja de roupas, o Mahiro fala que está cansado de segui-las e pergunta se já pode ir pra casa. É a Momiji pra segurar ele por mais um tempo, do porquê delas não fazer compra juntas. E reclamando, o Mahiro fala que agora é as duas que estão no encontro e acha que vão confundir a Momiji como a namorada dele. Hein? E aí a Momiji mostra uma roupa pro Mahiro, que, corado, decide dar um jeito nisso, colocando uma roupa mais feminina na Momiji, pra ela parecer realmente com uma garota, porque a coitada se veste como um homem. Nesse momento a Kaede e a Mihari acabam pegando eles no flag, e perguntam se elas estavam stalkeando, enquanto que a Mihari zoa o Mahiro perguntando se é um encontro. Aí a Kaede abre o vestiário e vê a Momiji com uma roupa bem da hora, enquanto que ela faz uma Jojo pose. E as cenas finais dessa parte do episódio, não acabou ainda o episódio, é deles na praça, curtindo um pouco o Natal, tirando algumas fotos, uma cena bem bonita, coisa que não tem no mangá, simplesmente corta pra casa do Mahiro, que agora eu vou falar essa parte. E em casa, a Mihari pergunta quanto tempo que o Mahiro e a Momiji estão nesse rolê, e aí ele pede pra ela cortar com essa zoeira. Aí ele bravo pergunta do porquê ela chamar aquilo de encontro, e que seria apenas sair pra fazer compras com a Kaede, e ela então pergunta se ele estava preocupado com ela. Óbvio que ele nega, ele não é de admitir. Eu espero que ele não admite certas coisas. Ela se desculpa e disse que fez todo esse segredo para comprar um presente para ele e que era um cachecol. E ainda falam que compraram uma para Momiji e na casa da mesma, mais Jojo pose. Alguns dias depois nós vemos os dois no Kotatsu, aproveitando a virada no ano. E nesse momento o Mahiro pergunta: cadê a minha mesada de ano novo? Oni-chan? Tá, eu não sei porque eu fiz isso. A Mihari, que ama bastante seu irmão, acaba cedendo a ele, dando a eles míseros 500 ienes. E ele reclamando que precisa de mais, já que é um pré-adolescente. E a Mihari lembra ele que ele é quase um adulto, ou é um adulto. Se bem que ele tem 20 anos, de acordo com a Wiki. De manhã, enquanto os dois estão tomando um prato tradicional do ano novo, que eu esqueci o nome, a Mihari fala pro Mahiro se arrumar para elas saudarem o ano novo, que é uma prática comum lá no Japão. E os dois acabam se juntando com a Kaede e a Momiji. E não me pergunte porque a Momiji vestiu um hakama de homem, que é tipo uma yukata, só que pra homem. E depois de pegar a fila pra fazer seus pedidos, a gente fica na dúvida do que o Mahiro realmente fez seu pedido lá no santuário? Acho que esse é o nome. Já que o dele é o único que não foi mostrado nem no mangá. Mas eu sei que ele pediu. Ah, eu sei. Depois disso, a Sahi e a Mil se juntam ao grupo. E depois de aproveitarem bem o festival que tava rolando, eles decidem ir pra casa da Kaede comer o osete que ela preparou. Nesse momento, a Kaede oferece a Mihari um pouco de amazek, que é esse bagulho que tem um pouco de álcool, que é, acho que é 8% só de álcool, e que menores podem tomar sem problema. Mas no caso da Mihari... Mihari? Era bem óbvio que ia dar problema, né? Ela agora toda bêbada pula no Mahiro e começa a beijá-la, enquanto ele fala pra ela parar com isso. Aí a Kaede afasta ela do Mahiro e ainda sobre o efeito, acaba bem beijando a Kaede. Rapaz, isso realmente foi de 0 a 100. Aí o Mahiro fala para suas amigas se esconderem, mas a Mil não consegue se mexer. Eu não preciso dizer, né? Aí a fera olha pra Mil e sabe-se lá o que aconteceu. Eu espero que não tenha acontecido nada demais. Depois de acordar, a Mihari pergunta o que aconteceu, enquanto que a Kaede fala que ela está proibida de beber pelo resto da vida, e a Mil chama ela de Oni-sama. E uma tradução seria mestre, é como uma pessoa se tivesse submetida a outra. Coisas devem ter acontecido, puta que pariu. Aí quando o geral vai embora, a Mihari pergunta pra ele o que ele desejou do santuário. E ele não fala, diz que é segredo e esse episódio termina. O episódio começa com o Mahiro indo pra escola, já que as férias de inverno acabaram. Eu ia falar de verão, what the fuck. E reclamando do porquê ter que usar saia no inverno. E ao se encontrar com a Kaede e a Momiji no caminho, ele pergunta a Kaede se ela não está com frio. Ela diz que sim, mas para ser fashion e estilosa precisa aguentar esse
esse frio e mostrar as pernocas que ela tem. E nesse momento a Kaede nota que o Mahiro está usando o cachecol que ela e a Mihari compraram pra ele e pra Momiji e que agora estão combinando. Ele fala pra si no pensamento que a Miu vai pirar quando vê isso, com ela dizendo que entendeu tudo. E a Sayori até fala que queria usar um cachecol, mas a Momiji diz que ela não é de usar isso e o papo acaba indo parar sobre pernas, que nem sei como, enfim. O Mahiro fala que por causa do frio teve que colocar um legging quentinho e decide mostrar pra elas, levantando a saia, no meio da sala. E aqueles dois moleques ali olhando. E quando o Mahiro nota o que fez, ele simplesmente solta esse barulho. Caso encerrado. Ele então entende como é a timidez feminina de uma mulher e para tentar lembrar que é um cara, ele começa a falar sobre pernas expostas no frio e tal, mas a Miu diz que isso não é bom, já que quando exposto a baixa temperatura o corpo começa a armazenar gordura, o que engrossa um pouco. Só que a Sayori levou isso ao pé da letra e acho que a Miu deixa... consegui nem falar isso. Acho que ela deixa os peitos de fora e sai balançando por aí. Mano, você tem que ter uma imaginação de macaco pra isso, cara. Caralho, mano. A Miu fala que não é de fazer isso e fica toda encolhidinha chorando enquanto a Sayori vai lá consolar ela. Em outro dia, o Mahiro estava dormindo na sala e quando acorda ele leva um belo susto ao ver duas montanhas. Na verdade, era a Kaede que estava brincando com o cabelo dele ali. Ele questiona o porquê dela estar ali e a Mihari brota falando que a Kaede nem tocou direito na apostila, ou seja, ela tá ali pra estudar. O Mahiro faz uma pergunta pra Kaede do que ela faria se tivesse bastante dinheiro e ela responde como qualquer outra garota normal, vou botar aspas nisso, faria. Sim, beleza e tal. E a Mihari fala que é muito cedo pra ela pensar nisso, mas ela retruca dizendo que isso é essencial e dá e preservar da pele enquanto ainda é jovem, como por exemplo, massagem linfática. Eu não tanco esse garotinho do Mahiro, caraca, mano. Aí pra compensar as aulas que a Mihari dá a ela faz a massagem nela e as cenas são bem... amogos. Com ela explicando o passo a passo da massagem, que começa da cabeça, vai ao ombro, joelho e pé... Tá, foi mal. Não tem graça. Você tá rindo? Que vai do ombro, do sovaco, descendo pras costas e na junta da virilha. Aí a Mihari fala que a Kaede tem potencial nisso e de fundo o Mahiro já é fora dali, tá ligado, meu irmão? Pra não ter que sofrer com isso, mas isso importa? Ele fala que não quer isso porque é muita safadeza e eu concordo aqui. Mas ela diz que vai usar a técnica especial dela de aumentar o busto dele. Tá, eu não sei o que comentar aqui mais. Esse episódio já foi de 0 a 100 e continua no 100, não 10. Depois da massagem, ele comenta que realmente foi bom e que seu corpo está menos tenso agora. Aí a Mihari fala que ela deveria trabalhar com isso e a Kaede então pensa em praticar isso com a Momiji e os dois imaginam como seriam. Calma, tentando fazer ela mudar de ideia. Um belo dia a Mihari entrega um monte de chocolate ao Mahiro logo de manhã, que já sai comendo, e ela fala que não é pra ele comer, é pra entregar, já que é dia de São Valentim. Aí quando ele tá indo pra escola, no caminho ele recebe chocolates caseiros que a Momiji e a Kaede fizeram, e percebe que é o sistema de troca de chocolates. Na escola, ele recebe chocolates da Sayori e da Miu, e fica todo feliz com isso, e até mesmo troca com as outras garotas na sala, e fala que pela primeira vez na vida, ele está feliz de ser uma garota. Eu já dei o veredito antes. Aí ele vê que os meninos estão tristes, já que ninguém ganhou nada. Aí ele decide presentear aqueles dois garotos. Só que não era pra ele ter feito isso, já que metade da turma vira zumbi querendo chocolate. Ok, né? Aí quando ele está indo pra casa, ele percebe que precisa presentear a Mihari como agradecimento. E por isso ele passa numa loja e compra um chocolate pra ela. E chegando em casa, ele mostra o quanto faturou. E a Mihari presenteia ele, já que aqueles eram pra troca. E o Mahiro retribui com o chocolate que ele comprou pra ela. E a Mihari começa a chorar dizendo que não é justo. Com certeza ela não esperava isso. No outro dia, o Mahiro estava numa livraria comprando algo que a Mihari pediu, já que o mesmo estava reclamando disso. E ele comenta que não fazia tempo que não comprava naquela loja, já que se acostumou a comprar online. Até que ele olha uma área mais 18 ali e relembra que ia bastante naquela parte. Comprar alguns mangás erogues, é que você entende. E nesse momento aqueles dois garotos aparecem ali, querendo ir pra aquela área. E o Mahiro decide então não atrapalhar eles, só ficar olhando ali e tal, mas só de ficar olhando ali de cantinho já atrapalhou o suficiente para os dois correrem envergonhados. E o Mahiro fica triste com isso, pois ele realmente não queria atrapalhar. E bem nessa hora brota a Miu disfarçada por algum motivo, perguntando se o Mahiro curte essas coisas. Ele nega, mas ela tá falando dos mangás BL/yaoi ali. E aí ele pergunta se é isso que a Miu gosta, mas ela nega na hora e fala bem baixinho para ele dizendo que é segredo. Ó, gente, é segredo. Eu gosto daqueles que tem duas garotas. E o Mahiro já sabia dessa, né? Todo mundo já sabia. A Miu pergunta o que ele gosta e sem pensar direito, ele quase responde: ah, eu gosto quando não é consentido. Aí
Aí percebendo a merda que ele ia falar, ele desvia dizendo que só lê uns shonens e uns shoujos, mas seria da hora uns yuris. Aí a Miu aproveita e começa a recomendar um monte pra ele. Ele sente que tá sendo puxado pro lado errado da força. Depois de comprarem, quando estão indo embora, o Mahiro fala pra Miu não ter tanta vergonha disso, já que cada um tem o seu gosto, então não precisa ficar envergonhada, precisa se impor mais, e ela agradece o Mahiro por isso. E nesse momento eles notam uma barraca de crepe e decidem comprar então. E quando estão comendo, o Mahiro oferece um pouco dele pra Miu, pra dar uma mordida, e bem nessa hora a Momiji Asahi aparece, o que faz a Miu engasgar, e a Momiji decide comprar um pra ela, e então que a Miu comenta que não pode ficar fazendo esse tipo de coisa, e quando a Momiji volta, ela enfia o dela com tudo na boca do Mahiro. Enquanto estão comendo, elas oferecem um pouco pra Asahi, que a coitada tava pobre, não tinha como comprar. E a Miu fala que realmente gosta de observar elas, e ele fala pra ela maneirar um pouco quando é com pessoas de verdade. E a cena final do app é algum dia aleatório na escola, quando aqueles dois garotos vão lá falar com o Mahiro, e ele pergunta o que houve, e eles inventam apenas uma desculpa do que estavam fazendo aquele dia na livraria, mas o Mahiro fala que eles não precisam dizer nada disso, já que entende que é natural eles estarem curiosos sobre esse assunto, engasgado, meu Deus. E aí ele novamente, sem pensar direito, acaba falando: que tal eu mostrar algo legal pra vocês depois? Eu já dei meu veredito, tá? E os dois acabam imaginando o que seria, frita da cabeça deles, e o Pateta nota o que ele falou e fala pra eles não pensarem em besteira, e pergunta se por acaso ele virou alguma mulher pervertida, e o episódio 10 termina. Esses 3 episódios, eu tenho que dizer, eu gosto muito desses 3 episódios, eles são bem divertidos. O próximo vídeo vai ser o último, infelizmente. Resumindo os episódios 11 e 12. Provavelmente eu vou postar na quarta, terça que vem, sei lá quando vai ficar pronto, depende da minha vontade de editar esses vídeos. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse resumo. Like se curtiu o vídeo, comenta o que achou, inscreva-se no canal caso seja novo por aqui, já ativa o sininho para não perder a notificação de novos vídeos. Meu Twitter tá aí, segue lá, eu faço lives na Twitch TV. E o servidor Discord na descrição, beleza? Bom, é isso. Até a próxima e fui!